Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a este espaço de jornal das 18 horas e 30 minutos para este mês abençoado e vamos às notícias. 24 produtores dos distritos de Munap, Lar de Imole e da província de Nampula acabam de beneficiar de igual número de tratores e suas respectivas alfeias. A iniciativa visa estimular a produção agrícola e mitigar o problema da insegurança alimentar. Chegaram nas mãos dos agricultores 24 dos 66 tratores que destinam à província de Nampula. O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que orientou a cerimônia de entrega dos meios circulantes que teve lugar nos distritos de Munapo e Larde, desafiou os beneficiários a apoiar os produtores das regiões circunvizinhas. Deste programa do governo tem resultados promissores. Caminhamos a passos largos para a colheita. Grande parte das culturas até já estão em fase de colheita. Portanto, é hora de concentrarmos na colheita para evitarmos as perdas. Este tempo de perdas pode significar também perda de rendimento. Queremos, de forma reiterada, aconselhar aos nossos passes que acabam de receber este meio de produção, que é seu, não é do governo, não é de borla. Vocês vão ter que amortizar este investimento, mas no compromisso que assumiram conosco, com o governo e com a população, este trator também deve servir aos pequenos produtores que vocês vão servir. Portanto, esta relação de sustentar também o vizinho e de apoiar o vizinho é muito importante para nós sairmos da pobreza. Aqueles que têm machambas mais pequenas têm que aumentar a produção também, para poderem ter rendimento. Moçambique importava até o lançamento de sustento uma média de 200 tratores. Este é o momento, talvez, de informar que já na próxima campanha nós vamos sair de 200 tratores para 2.000 tratores. Portanto, estamos a falar de uma oportunidade enorme que, se não capitalizarmos, teremos dificuldades. Celso Correia, que igualmente visitou alguns campos de produção agrícolas, não escondeu a sua satisfação com aquilo que constatou no terreno. No caso de Nampula em particular, este ano nós tivemos alguns desafios. Dizer que a taxa de eficiência do abastecimento de sustento em termos de qualidade chegou a 99%. Temos situações localizadas onde a semente funciona, mas não tem aquele nível que nós gostaríamos. Sobre os produtores que ainda querem a semente o mais depressa possível, nós em Nampula tivemos o cuidado de distribuir a semente um pouco mais tarde, porque tínhamos consciência que a chuva só começaria a cair a partir de janeiro. Então houve este atraso. E aqueles produtores que lançaram a semente fora do tempo perderam a sua semente e perderam a sua produção, que é um dos problemas que Nampula está a ter. No resto do país a semente chegou em tempo útil, não no tempo ideal, mas em tempo útil para resolver este problema. Neste momento, a grande preocupação do setor tem a ver com a componente de melhoramento da qualidade da semente. Trabalho efetivo, produção real, e para nós é um motivo de satisfação. Naturalmente que tem grandes desafios ainda, são normais de um programa que está a ser implementado, que é o Sustenta. Temos que ajustar alguns fatores determinantes, temos que melhorar a qualidade da assistência, temos que olhar para as sementes que são de preferência do terreno, mas em termos de efetividade, produção, produtividade, o registro é bastante positivo e estamos satisfeitos. Aqui neste campo estamos a ver também produção de milho, tem árvores de fruta como banana, por exemplo, e mais importante do que isso é que este produtor que está aqui toma conta ou sustenta 65 outros produtores pequenos que estão em seu redor. A lógica do sustento é nós apoiarmos iniciativas locais como esta, com a contrapartida de integrar famílias, agricultura familiar neste projeto, que já é comercial ou semi-comercial, integrar estas famílias. Para os beneficiários, o gesto marca um pontapé de saída de uma etapa para outra, ou seja, da agricultura de cabo curto para a mecanizada. Estes estão expectantes com resultados promissores. Tenho uma área de 180 hectares e neste momento estou a explorar a área de 30 hectares. Acaba de receber este
este meio, o que isto poderá implicar nas suas atividades? Com a recepção deste equipamento, para mim, recebo com muita honra e satisfação, visto que vai incrementar a minha produção. Este ano está a fazer 30 hectares, provavelmente para o ano ainda poderei fazer 75 hectares. Milho, gergelim, feijão cute, feijão bueiro, feijão loco, um pouco de amendoim. Mas qual é a capacidade de produção? A capacidade de produção A sua capacidade de produção? atual, Sim. 50 hectares. Ok. Sim, 50 hectares, sendo 20 são de gergelim, 17 hectares são de milho, 3 hectares de feijão loco e 10 de feijão bueiro. Apesar destes meios que hoje recebem, persistem alguns desafios. Quais são? O meu desafio que eu quero é fundos financeiros, se houver formas, e estou a pedir um forno. Na minha área há problema de seca, os meus trabalhadores, quando estão a trabalhar, sofrem muito de água, e tenho área que está para fazer uma limpeza, se possível, para fazer coisas hortícolas. O programa alberga cerca de 200 mil pequenos produtores e cerca de 3.750 produtores semi-comerciais em todo o país. Produtores do posto administrativo de Mucoal, distrito de Larde, em Nampula, dizem acumular prejuízos e avultados nas suas machambas devido à praga de gafanhoto que destruiu cerca de 140 hectares de milho. Dita como uma das culturas de bandeira naquele distrito, o milho está no centro das lamentações dos camponeses devido ao seu fraco rendimento, conforme documentam as imagens captadas neste campo agrícola. Bom, isto não afetou a mim, afetou toda a comunidade. Sim. Então, isso já nos prejudicou bastante. Mas vamos tomar providências das próximas campanhas. Bom, por isso eu disse, em termos de resultado, neste momento, posso estimar que tenho uma perca de 60% a 40% da cultura, do milho. A produção de milho falhou porque houve muita braca e estava a perder muito sol. Então, automaticamente, a produção de milho está perdida. Mas nem tudo corre mal em Larde. O gergelim, feijões e citrinos encontram-se na sua fase de maturação, facto que cria maiores expectativas no seio dos produtores. Neste momento estou a explorar 165 hectares. Com a Justenta, como já está a nos fornecer equipamentos, eu acho que vou atingir o meu nível de Tuate, que já tenho 300 hectares no Tuate. Sim. Neste momento tenho culturas de milho, gergelim, feijão nhemba, ervilha e aquele bananal e citrinos ao mesmo tempo, no mesmo campo. A produção de gergelim é que está excelente. Sem gravar a entrevista, o administrador do distrito, Fonseca Etidi, disse que decorrem trabalhos de pulverização dos campos para afugentar os insectos. A esposa do governador da província de Nampula, Edminosa Munguam, procedeu esta quinta-feira à entrega de diverso material de alfaiataria a uma associação de mulher no âmbito de um programa de empoderamento daquela camada social. Avaliado em cerca de 250 mil meticais, o referido material foi disponibilizado pela organização Gintel, que ao abrigo um acordo rubricado recentemente. Máquinas de costura, agulhas, linhas e tecidos fazem parte do lote que se destina à confecção do vestuário diverso para geração de renda. A organização parceira tem apoiado as mulheres no pilar 6 da iniciativa Spotlight para o desenvolvimento econômico das mulheres. Assim, estamos, portanto, a testemunhar a entrega deste material que vai ajudar a alavancar a capacidade financeira das mulheres. Elas abraçaram esta atividade de corte e costura no sentido de encontrar uma atividade com maior mercado e rentabilidade
na sociedade. Vai contribuir para a melhoria do nosso desempenho e da qualidade dos nossos serviços. Nos comprometemos em trabalhar arduamente e fazer com que as outras mulheres também se juntem a nós como forma de valorizar este gesto. A esposa do governador de Nampula agradeceu o apoio e pediu aos beneficiários a fazerem bom uso no sentido de garantir a arrecadação de receita. Já tem em sua carteira de trabalho várias atividades, como foram aqui descritas. Esta é uma delas que decidiram apostar e acreditamos que, com a força de vontade que elas têm, irão acolher mais mulheres na sua associação, de modo a que elas também possam se tornar independentes. Queremos agradecer especialmente a Gender Links pela disponibilidade de material aqui entregue e todos os seus acessórios, e queremos continuar a pedir o apoio não só da Gender Links, mas também de outros parceiros que trabalham em prol da mulher para melhorarmos a situação da vida da mulher e cada vez mais empoderarmos a elas. Ainda esta quinta-feira, Ana Munguambe deslocou-se ao Centro Aberto de Natiquir, que alberga crianças órfãs e vulneráveis, e o Infantário Provincial, onde ofereceu diversos materiais de higienização, visando reforçar as medidas de prevenção contra a Covid-19. A empresa Jacaranda, vocacionada à produção e exportação, adotou medidas restritivas em todas as áreas de exploração do cultivo da banana, depois da descoberta nos finais de 2015 de uma doença denominada mal do Panamá, que ataca aquela cultura de rendimento. Há sensivelmente 5 anos foi identificada numa das zonas de cultivo de então Matanuska, localizada no distrito de Munapo. A mesma chegou de levar ao abate cerca de 12 mil plantas cultivadas numa área de 60 hectares dos pouco mais de 1.400 hectares onde se desenvolve o fomento da cultura da banana, mercê ao apoio do governo e parceiros, que consistiu na realização de pesquisas que culminaram com a eliminação do fenômeno nos campos agrícolas desta forma, que contribui para a captação de divisas para o país. Estes esforços, o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique tem estado a liderar o processo. A Universidade de Stellenbosch, como diziam os investigadores da Costa Rica, de outros países, é um esforço que os nacionais, os nossos cientistas, têm estado a liderar o processo, naturalmente com apoio técnico dos colegas que vêm dos outros países e ainda com o processo de transferência de tecnologias, não apenas para esta unidade empresarial, bem como para as comunidades circunvizinhas, por forma a fazer a contenção do processo. Devem ter reparado que, ao chegar-se a este local, as medidas são bastante rígidas, o acesso em si é bastante controlado. É preciso, há uma série de intervenções de biossegurança que estão a ser implementados e que este processo todo é que está a conduzir a poder ter todo este sucesso do ponto de vista de restauração, mas que acreditamos que nos próximos tempos vai ser de estancar definitivamente a existência deste problema. A multinacional volta a funcionar com novos desafios, ou seja, para além do fomento de banana, a produção de soja é outra aposta. Também temos estado a encorajar esta unidade empresarial quanto as outras no processo de diversificação. Devem estar a reparar que a unidade empresarial tem como seu foco de produção a banana, mas neste momento a sua intervenção vai abarcando outras áreas de produção, como o caso de soja. Temos em perspectiva grandes passos que vão ser dados nos próximos tempos. Há uma negociação que o Governo Central está a liderar o processo e pensamos que nos próximos dias teremos boa nova do ponto de vista de aumento da escala de produção e, naturalmente, com os efeitos do ponto de vista de postos de trabalho ao nível desta nossa comunidade e as comunidades circunvizinhas. O Governo destaca a geração de empregos para os jovens como um dos grandes ganhos do rejuvenescimento da empresa. Esta é uma unidade empresarial que, deste processo de restauração, mais de 950
mais de 950 postos de trabalho foram encapsulados. Deste processo de produção, nós temos neste momento, em média, cerca de 300 toneladas que são produzidas por semana. Destas 300 toneladas, ainda temos uma margem de cerca de 100 toneladas que é não voltada para o mercado internacional, apenas para o mercado nacional. Portanto, é uma capacidade muito bem conseguida. Pensamos que ao nível de todo o ano possamos andar por volta de 15 mil toneladas, e isto com todos os efeitos multiplicadores, não só do ponto de vista de empregos diretos, mas estas comunidades já se sentem. Nossas mães que vendiam óleo, tendo a oportunidade de vender óleo para aqueles que estão a ganhar a sua renda deste processo. Produzida e embalada no distrito de Munapo, este produto tem a Europa e a Ásia como os principais mercados. Com a previsão de tempo, nós terminamos este espaço informativo em noite de sexta-feira. Não esqueça de enviar saudação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a melhor criatura. Boa noite, Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.